At BNI, we're proud of our rich traditions. For more than 30 years, we've helped our members grow their businesses and build relationships that stand the test of time. From the Americas to Europe, to the Middle East and Africa, to across Asia Pacific, our members have joined BNI to help make their communities stronger than ever before and to embrace our philosophy of giver's gain. They are a part of BNI because they believe business can represent something bigger than just themselves. More than ever, the world needs what BNI provides. And this is just the beginning. As we look to the future, we will continue to invest in effective cutting-edge training to fully equip our members with the tools they need to succeed. We will infuse technology into the entire member experience, from application to renewal. And we will continue to build global platforms that allow our members to easily pass referrals, connect with one another, and to help build a better world. Our goal is simple: to build the trusted network for business professionals. At BNI, together, we're changing the way the world does business. Bem-vindos ao Networker, transformando o networking em negócios. Eu sou Ronaldo Vitória e estamos aqui hoje na sede do BNI Brasil com o empresário Marcos Martins para falar a respeito de networking nesse programa especial que comemora a Semana Internacional de Networking. Marcos, obrigado pela participação no programa Networker. Somos muito gratos aí pela sua participação e eu gostaria de pedir que você se apresentasse ao pessoal que está nos acompanhando pela TV ou pela internet em tempo real, na rede premium tv.com.br, com um pouco mais de detalhes, falar um pouco a respeito da sua experiência e também do BNI Brasil, você que é o mestre do networking no Brasil. Okay. Agradeço o convite. Sim, tem sido aí uma jornada, né, do BNI, mas falando um pouquinho, eu desenvolvi minha carreira aí com empresas multinacionais, como Ford, Bosch, SAP, né, de software, e numa das viagens que eu fiz para os Estados Unidos, eu fui convidado por um grupo, né, do BNI, sem muita expectativa, e achei muito interessante, até porque eu também estava envolvido com coaching de executivos, e onde a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de fazer networking, né? E aí quando eu vi esse grupo, vi os resultados que eles estavam gerando, eu tomei iniciativa para iniciar. Então, é interessante você citar a Semana Internacional de Networking, porque desse ano, de 2019, nós estamos completando 10 anos de BNI no Brasil, né? Começamos lá em 2009, né? Em plena crise, né? Tava aquela crise, né? 2008, 2009, e foi algo que vem acontecendo, tem sido uma jornada muito interessante. E comentando um pouquinho do BNI Brasil, e nesses 10 anos, hoje, somos mais de 5 mil empresários, né, que se reúnem aí em torno de 140 grupos no Brasil e geraram, somente nos últimos 12 meses, esses 5 mil geraram mais de 700 milhões de negócios fechados, reais de negócios fechados, né? Ou seja, é algo que vem trazendo, é um networking de resultado, diferente talvez de você simplesmente se reunir, trocar cartões, você realmente tem uma metodologia e tem gerado bastante resultado. Ok. Esse tipo de networking praticado pelo BNI Brasil e suas regionais é um networking realmente que transformado em resultados, em negócios. Os números que você falou são números bastante expressivos e esses números são decorrentes de grupos que estão espalhados pelo Brasil, é isso? Sim, correto. Hoje já está presente em 8 estados, 70 cidades. São grupos
de vários tamanhos, aí de 30 empresários, tem grupos até de 80 empresários, né, que se reúnem semanalmente dentro de uma metodologia. Normalmente é pela manhã, é num hotel, normalmente acontece num hotel, onde existe uma agenda, né, que você passa e onde os empresários se apresentam. Na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, né? Essas reuniões, na verdade, elas são uma celebração do trabalho da semana. Então, porque o BNI não é só essa reunião, né? O que acontece entre as reuniões, ou seja, os empresários eles visitam uns aos outros, né, nas suas empresas, eles conhecem mais do negócio do outro, eles ganham mais confiança do negócio do outro, e com isso eles se sentem, eles começam a recomendar uns aos outros, né? Então esse talvez é o grande diferencial do BNI, onde tem realmente uma metodologia já comprovada, né, aí há 34 anos, né, o BNI iniciou em 1985 nos Estados Unidos, então é uma metodologia bastante consolidada e, por incrível que pareça, ela acabou se encaixando muito bem com a cultura do brasileiro, né? É importante comentar que eu costumo dizer que o verdadeiro networking, né, o verdadeiro, aquele que realmente funciona, o efetivo, é aquele baseado em um tripé, né? Ou seja, a pessoa ela tem que gostar de se relacionar, ela tem que gostar de ajudar pessoas, né? E ela tem também que ser disciplinada, né? Então, se a gente for ver as diferentes culturas, aqui no Brasil, os dois primeiros pontos a gente se dá muito bem, ou seja, o brasileiro, ele gosta de se relacionar, ele é solidário, né? Ele ajuda o próximo, ele gosta, e nós temos aí um desafio que é a disciplina, né? Que também é importante para que os grupos aconteçam. E aí que eu entendo que entra o diferencial do BNI para outros grupos, né, de networking, que nós temos uma metodologia onde os participantes, os membros que participam, eles têm vamos dizer assim, um manual, vamos dizer assim, onde que vem dando resultado, onde ele passa por treinamentos, né, treinamento de liderança, treinamento de gestão, ou seja, ele acaba praticando essa metodologia, né, e os resultados aparecem porque eles começam a perceber a importância dessa disciplina, junto com a questão de relacionamento e ajudar as pessoas, e os resultados são fantásticos. A gente até lançou recentemente em Araraquara uma equipe, onde até fomos capa da revista O Fenômeno BNI, ou seja, foi algo bastante que chamou a atenção ali na época da cidade. Mas é uma metodologia que, vamos dizer assim, foi construída, né, ao longo desses anos, não é algo que simplesmente você replica. E aí é importante mencionar, Ronaldo, que um dos valores, talvez o principal valor da organização, é o que a gente chama, né, em Giver's Gain, que pode ser traduzido como contribuir para ganhar. Então, nessa linha que eu falei da importância, né, do perfil de ele gostar de ajudar pessoas, é aí que entra esse valor, e ele é muito importante para a organização, ele permeia toda a organização. Isso, eu diria que também é um diferencial muito grande do BNI. Por quê? Porque nós mostramos, está comprovado que aquele empresário que mais contribui, ou seja, no nosso caso, ele passa referências, ele visita o outro naquele 1 a 1 e tudo mais, a gente percebe isso é estatístico, não é uma coisa subjetiva, é uma coisa bem objetiva. A gente percebe que é esse empresário que acaba tendo mais resultados. Por quê? Quando você busca primeiro ajudar o outro, sem segundas intenções, isso fica uma coisa um pouco de... O outro se sente na obrigação, falei, poxa, esse cara me ajudou, esse cara me abriu uma porta, me indicou, eu fechei um negócio, ou fechei mais de um negócio, poxa, eu preciso ajudar essa pessoa também. Então, essa troca, ou seja, primeiro você busca o sucesso do outro. E se todos pensam assim, todos ganham. Então, esse eu diria que é um diferencial e é algo que não é simples você replicar, né, uma cultura tão forte quanto essa, né?
Certo. O marketing de referências, o networking qualificado. Eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns diretores regionais do BNI Brasil, né, que atuam diretamente com você, e eles falaram bastante a respeito dessa troca de experiência, boas práticas e cases de sucessos discutidos nessas reuniões semanais que você comentou. Marcos, eu gostaria de saber como que funciona essa interação, essa integração do BNI Brasil com o mundo. Existe isso? Sim, sim. Inclusive, é interessante mencionar que recentemente, isso é coisa que aconteceu agora, a questão de um mês atrás, o BNI disponibilizou na sua plataforma que conecta todos os membros no mundo a troca de referências entre países. Né? Então, agora, cada vez mais, nós estamos encorajando, estamos estimulando os membros aqui do Brasil e de outros países a buscarem também tirar proveito dessa rede, né? Uma rede mundial, onde nós temos essa mesma cultura que eu mencionei, vale para o mundo todo. Então, imagine só, você fazer parte de um grupo de empresários onde a primeira vontade é te ajudar. E isso acontece lá fora, né? Eu me lembro, a minha experiência, quando eu fui fazer o primeiro treinamento, né, lá nos Estados Unidos, me surpreendeu, porque eu conhecia já a cultura americana, me surpreendeu quando eles me perguntaram assim: Marcos, você da onde que você é? Sou de São Paulo. Poxa, eu tenho amigos lá e quero te indicar. Quer dizer, você percebia essa vontade, né, de um querer realmente... Porque o que eles entendem, né? E nós aqui também. O sucesso do BNI, seja aqui no Rio, seja em BH, ou seja na Austrália, é o sucesso da rede, ou seja, a gente vai crescer a rede e todos se beneficiam, né, disso, né? Então, em relação ao que você mencionou, agora perdi o... A interação, a interação do BNI Brasil com o BNI Global. com o BNI Global. Então, além de ter essa cross, né, entre os países, é interessante também mencionar que o Brasil está se destacando no mundo do BNI. Nós hoje somos o 5º país que mais cresce no mundo, né? Ou seja, realmente chamando a atenção, né, de outros países. Nós temos aí destacando países como a Índia, né, que vem crescendo muito, países como a China, né, que também tem muita gente, né, mas realmente eles também estão crescendo muito, a França, né, Itália e Brasil. Ou seja, a gente vê aí um destaque e isso só vem ajudar, né, os empresários aqui do Brasil, porque nós estamos também encabeçando iniciativas entre países, né? Ou seja, a gente está fazendo reuniões que proporciona, né, que empresários aqui no Brasil e empresários em outros países, por exemplo, China, por exemplo, Canadá, onde a gente está fazendo essa interação, vamos dizer assim, criando essa sinergia. E imagine, eles já sabendo que, né, todos pertencem a uma organização, nós conhecemos os valores da organização, então você já começa... A gente costuma dizer que é aquela triangulação da confiança, né? Por exemplo, você, por exemplo, vamos supor que você me fala assim: Marcos, eu estou precisando de uma gráfica, né, para o meu negócio. Eu tive uma gráfica, eu usei uma gráfica e ela me prejudicou muito, e eu não quero mais correr esse risco. E eu posso falar: olha, eu conheço uma gráfica, né, que é da minha confiança. Você nunca viu essa gráfica, mas porque você confia em mim, você vai poder contratá-la tranquilo, porque a gente acaba transferindo a credibilidade, né? No caso, eu transferi a minha credibilidade para aquela gráfica e você então acaba contratando essa gráfica. Então, essa dinâmica que acontece, né, de triangular, e é isso que faz os negócios acontecerem mais rápido, encurtam muito, né? E aí está aí o BNI para provar, né? Isso envolve também a reputação, é isso? Perfeitamente, a reputação está em jogo, até porque se eu indico essa gráfica, pegando esse exemplo, e essa gráfica não presta um bom serviço para você, a minha reputação fica manchada, né? Então, por isso que é importante os empresários realmente se conhecerem, né, muito, para eles se sentirem confortáveis para recomendar uns aos outros, né? Marcos, e essa metodologia que você comentou, estruturada, né, para praticar esse marketing de referência, é a mesma metodologia que é feita em todo o mundo ou tem diferença? Você comentou da Índia, China, países maiores, né, de população, de empresários, consequentemente. É diferente lá, aqui? Como que funciona? Não. Aí é exatamente igual, né? Por quê? Até porque o BNI também está estruturado como uma franquia, né? Então, como uma boa franquia, a gente tem isso bem padronizado no mundo inteiro. E é até curioso, a gente costuma dizer o seguinte, né? Que
você pode ter diferentes idiomas, né? Ou seja, diferentes países, né? Diferentes culturas, porém, a linguagem das referências, ou seja, da questão da confiança entre pessoas, é o mesmo no mundo, né? Uma vez que você constrói essa confiança, as coisas começam a acontecer em termos de troca de referências e tudo mais. Então, realmente é um padrão único no mundo. Como eu falei para você, o que a gente observa são aquele tripé que eu falei para você. Ou seja, você pode ter um país, por exemplo, como a Inglaterra, eles são bons, eles são disciplinados. Mas a gente sabe que eles já não são tão expansivos para se relacionar. Então, o desafio deles é provocar essa interação, que eles se sintam mais confortáveis para se relacionar. Agora, na questão de seguir a metodologia, fazer tudo que é solicitado, né, eles seguirem, né, o manual, eles fazem com facilidade. Aqui no Brasil, já o desafio nosso é justamente esse. O brasileiro adora se relacionar, adora ajudar o outro, porém, na questão da disciplina, né, você seguir o método é que acaba. Mas, como eu falei, com a metodologia que nós temos, uma outra coisa que vale a pena mencionar, diferente de outros cursos, né? Por exemplo, você faz um curso de fim de semana, né, sei lá, sexta, sábado e domingo. Passa lá 24 horas e tal. Se você termina o curso e você não pratica, você vai perdendo e acaba não colocando em prática. No BNI, nós temos a vantagem, por serem reuniões semanais, aqueles treinamentos que os empresários recebem, eles já vão colocar em prática na próxima reunião. Então, eles começam a ver o benefício, começam a entender que aquilo que foi dito faz todo sentido, ele funciona, né? E aí, vou te dar um exemplo bem simples que as pessoas acabam até considerando um contrassenso, mas, por exemplo, uma das coisas que a gente orienta quando você vai passar uma referência, né, vai solicitar uma referência, é você ser específico. Né? Ou seja, você fala, olha, eu preciso de uma referência, de preferência até do escritório de advocacia, você dá o nome do escritório, se você tiver o dono do escritório, você também fala o advogado. Quanto mais específico você for quando você pede a referência, melhor para os outros conseguirem te ajudar, né? O resultado acaba sendo melhor. Só que quando você fala isso pela primeira vez, a pessoa fala, não, imagine, eu tenho o mercado todo, por que eu vou pedir só uma empresa, né? E aí que entra, que eu falei, a disciplina, né? De as pessoas realmente darem o benefício da dúvida e colocar isso para funcionar. Então, eu tive um exemplo, especificamente, né, nessa parte, onde uma pessoa falou assim, Marcos, eu não concordo. Eu falei, faz o seguinte, continua pedindo como você está pedindo. Só que também pede de forma específica, né? O que aconteceu? Passou alguns meses, ela falou, poxa, Marcos, era uma pessoa de recrutamento e seleção, ela falou, eu comecei a pedir tudo relacionado com a parte de construção, a indústria de construção, onde tem mais mão de obra e tal, né? Conclusão, em pouco tempo, todo mundo pôde ajudá-la, porque ela estava buscando em cima engenheiros, empreiteiros, tudo relacionado, né, profissionais da área de construção. Ela se tornou uma referência, né, no caso de recursos humanos, né, de recrutamento e seleção nessa área, e recebeu muito mais referência. Aí ela falou, Marcos, agora eu entendi por que é importante ser específico, porque eu estou ajudando o outro, né, e tal, né? Marcos, a entrevista está muito boa, está show de bola, mas eu preciso chamar um intervalo agora então, mas eu peço para você ficar mais um pouquinho conosco para continuar após o intervalo, ok? Pessoal, voltamos já. Bom gosto, simplicidade e sofisticação. Bielíssima. Pensando nos detalhes que transformam o seu dia. Vem ficar linda aqui.